Seja muito bem-vindo ao podcast Porta Estreita. Eu sou Alberto Júnior e nós estamos começando mais um episódio onde nós vamos conversar um pouquinho aqui a respeito do conteúdo da lição da Escola Sabatina. Nós estamos na lição 7. Olha que o trimestre já está quase terminando, hein? Estamos na lição 7 do quarto trimestre e nós vamos falar neste episódio sobre o tema Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra. O verso para memorizar está em Mateus capítulo 6, no versículo 33. Este é um verso que nós conhecemos muito bem, que diz assim, olha: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Esse verso é um verso extraordinário, porque nós ficamos muitas vezes correndo atrás daquilo que nos interessa, daquilo que nós muitas vezes achamos ser o correto, o ideal, quando na verdade Deus diz assim para nós: olha, o mais importante é que vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, coloquem o reino de Deus como prioridade na vida de vocês e todas as outras coisas, elas serão acrescentadas na nossa vida. Então, nós começamos aí a lição de sábado, vendo aqui o equilíbrio, né, da prioridade. Nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Josué, ele se encontrava diante de um momento decisivo. O povo de Israel havia acabado de atravessar o Jordão e a terra prometida estava diante deles. Era a hora de atacar, de conquistar, de agir. Mas, surpreendentemente, Josué fez algo que, aos olhos humanos, parecia completamente ilógico. Ele ordenou que o povo parasse. Não teria nenhum avanço militar, nenhuma estratégia bélica. Apenas 3 atos de adoração e entrega total a Deus. Primeiro, veio a circuncisão, o sinal da aliança que renovava a identidade espiritual do povo. Depois, a celebração da Páscoa, relembrando o livramento do Egito e reconhecendo que o Deus que os tirara da escravidão ainda era o mesmo que os conduzia à vitória. E, por fim, a construção de um altar e do tabernáculo, que era um lembrete visível de que Deus deveria continuar no centro de todas as decisões e batalhas. Enquanto as nações inimigas se armavam, Israel estava se ajoelhando. Olha que interessante isso. Enquanto os inimigos estavam ali se preparando, estavam ali se armando para o conflito, para o combate, o que Israel estava fazendo? Israel estava se ajoelhando diante de Deus. Enquanto o mundo se preparava para a guerra, Israel estava se preparando para adorar. E é exatamente aí que está a grande lição do dia de sábado aqui, né? O verdadeiro poder, ele não vem da pressa, mas da prioridade correta. Muitas vezes, nós também vivemos em uma zona de guerra, entre prazos, contas para pagar, compromissos e pressões. Nós corremos tanto tentando conquistar o território do sucesso que nós nos esquecemos de quem realmente nos dá a vitória. É por isso que o culto matutino e vespertino, o tempo com Deus, os momentos com a família e com aqueles que amamos, acabam ficando para depois. Mas é justamente nesses momentos, aparentemente fora de lugar, que nós encontramos força, clareza e propósito. Josué, ele entendeu que antes de qualquer batalha, era preciso lembrar quem comandava o exército. Da mesma forma, precisamos lembrar que a vida espiritual não é um acessório, é o centro de tudo. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não significa ignorar nossas responsabilidades, mas reconhecer que nenhuma delas tem valor se Deus não estiver à frente. Portanto, nós somos convidados a parar, a respirar, a olhar para o alto antes de olhar para o campo de batalha, a reafirmar, como Israel, a nossa lealdade àquele que luta por nós. E quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas, inclusive as vitórias que nós tanto buscamos, nos são acrescentadas no tempo certo.
A lição de domingo tem como título Primeiro a Aliança. Então, depois da travessia milagrosa do Jordão, o povo de Israel finalmente pisava na terra que há tanto tempo lhes fora prometida. Era natural esperar que Josué desse a ordem de ataque imediato. Afinal, eles estavam no território inimigo e o elemento surpresa era uma vantagem preciosa. Mas Josué, movido pela fé e não pela lógica humana, ele fez o oposto do que qualquer estrategista militar faria. Ele ordenou que o povo parasse novamente. Antes de empunhar a espada, era preciso reafirmar o coração. Josué, ele sabia que a conquista da terra não dependia de força, mas de aliança. Por isso, o primeiro passo não foi erguer muros ou montar exércitos, mas sim renovar o sinal do pacto com Deus. A circuncisão era uma marca física e espiritual que lembrava a nova geração de israelitas de quem eles eram e a quem eles pertenciam. O milagre do Jordão havia provado o cuidado divino. Agora era hora de responder com fidelidade e gratidão. O gesto, no entanto, os deixou vulneráveis. Por 3 dias, Israel esteve incapaz de lutar. À beira da maior campanha militar de sua história, eles ficaram expostos, sem defesa, entregues nas mãos de Deus. Então, olha só que interessante, o povo estava parado, né? Todos eles ali foram circuncidados. Então, se o inimigo atacasse eles ali, eles seriam destruídos. Eles seriam derrotados facilmente. E foi exatamente essa vulnerabilidade que se tornou o maior testemunho de fé. Josué, ele entendia que o Senhor havia aberto o Jordão, ele também protegeria o seu povo. A aliança era mais importante que qualquer espada. E às vezes nós ficamos tão presos, àquilo que nós achamos, aquilo que nós entendemos ser o melhor, o correto, e nos esquecemos que o mais importante é a comunhão com Deus, é a aliança com Deus, é o nosso compromisso com Deus. E o que você tem valorizado na tua vida? O que você tem priorizado na tua vida? Será que você tenta resolver as coisas do seu jeito, da sua forma, de acordo com aquilo que você entende ser o melhor? Ou você tem se colocado nas mãos de Deus? Você tem buscado primeiro a Deus em todos os aspectos da sua vida? Essa atitude, ela parece estranha aos olhos modernos. Nós vivemos em um tempo em que o preparo, a pressa e o desempenho, eles são valorizados acima de tudo. Em meio à correria, nos convencemos de que nós precisamos resolver tudo sozinhos. Mas a história de Josué, ela revela o contrário. Há momentos em que Deus nos pede para parar, não por descuido, mas para nos lembrar de que a força não está em nós, e sim nele. Porque quando nós paramos, nós começamos a depender de Deus. Nós começamos a depender de Deus em todos os aspectos da nossa vida. E às vezes aquela correria do dia a dia, aquela aflição para resolver tudo, às vezes nós precisamos mais de Deus do que tentar resolver as coisas do nosso jeito e da nossa maneira. Assim como Israel, muitas vezes nós enfrentamos batalhas que nos fazem sentir pressionados a agir rapidamente. No entanto, a verdadeira vitória começa quando nós reconhecemos que a nossa dependência, ela está no Senhor. A vulnerabilidade nas mãos de Deus não é fraqueza, é fé em sua forma mais pura. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, quando renovamos a nossa aliança com Deus antes de enfrentar qualquer desafio, nós encontramos segurança, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Josué ensinou ao povo, e a nós hoje, nos nossos dias, que a obediência e a confiança precedem a conquista. A batalha pertence ao Senhor, e quem caminha com Ele não precisa temer o campo de guerra. A lição de segunda-feira tem como título A Páscoa da Redenção. Então, depois de renovarem o sinal da aliança, o povo de Israel se preparou para um momento ainda mais sagrado, a celebração da Páscoa. Era a primeira vez que aquela nova geração comemorava essa festa desde que nascera no deserto. Eles estavam prestes a iniciar as batalhas pela terra prometida, mas antes disso, Josué entendeu que precisavam lembrar-se
do que Deus já havia feito por eles. A Páscoa não era apenas um ritual antigo, era uma lembrança viva da libertação, da redenção e da fidelidade do Senhor. Naquela noite, sob o céu da nova terra, os israelitas relembraram o êxodo, quando Deus os libertara do Egito e o anjo da morte passara sobre suas casas, poupando seus primogênitos. Eles comeram o cordeiro assado, o pão sem fermento e as ervas amargas. E cada gesto, cada símbolo, trazia à memória o amor e o poder de Deus que os havia resgatado da escravidão. Mas agora, para aquela geração que atravessara o Jordão, a Páscoa ganhava um novo significado. Não era apenas o passado que eles celebravam, e sim um novo começo. Era o início da vida na Terra Prometida, uma vida em que precisavam depender totalmente de Deus, assim como seus pais haviam dependido no deserto. A Páscoa, ela marcava a passagem da escravidão para a liberdade, do deserto para a promessa, e lembrava que o Deus que libertou continuava presente, conduzindo-os passo a passo. Esse mesmo princípio, ele ecoa na nossa vida hoje. Assim como Israel também, nós somos libertos, não do Egito físico, mas da escravidão do pecado. Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, ele deu novo significado à Páscoa quando a transformou na ceia do Senhor. Seu corpo, seu sangue, se tornaram o memorial da redenção, o lembrete de que fomos comprados por um preço e chamados a uma nova vida. Celebrar a Páscoa era mais do que um ato religioso. Era uma declaração de confiança no Deus que salva. E da mesma forma, cada vez que lembramos o sacrifício de Cristo, nós renovamos a nossa fé nesse mesmo poder libertador. Israel, às portas da guerra, parou para celebrar a salvação. E nós, em meio às nossas batalhas diárias, também somos chamados a fazer o mesmo. Parar, lembrar e agradecer ao Deus que nos resgatou e prometeu caminhar conosco até o fim. Terça-feira tem como título Altares de Renovação. Então, depois das celebrações da Aliança e da Páscoa, Josué conduziu o povo a mais um ato de profunda significância espiritual, a construção de um altar. Esse altar, ele não era apenas um símbolo religioso. Ele representava a renovação do compromisso de Israel com Deus e o reconhecimento de que cada vitória, cada passo na nova terra, só fazia sentido sob a aliança divina. Josué, ele ergueu o altar no Monte Ebal, como Moisés havia ordenado anteriormente. E é interessante porque ali o povo ofereceu sacrifícios de gratidão e paz, reafirmando diante de todos que a conquista da terra não era resultado da força humana, mas da fidelidade de Deus às suas promessas. Em meio às guerras, a correria das campanhas e a tensão da conquista, Israel parou novamente, não para lutar, mas para adorar. Você percebe qual deve ser a nossa atitude? Nós precisamos priorizar as coisas de Deus, parar para adorar, parar para colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Você está numa correria grande, você está correndo atrás de tudo e querendo resolver tudo sozinho? Então Deus convida você a parar para adorar, parar para colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Esse gesto, ele pode parecer estranho para uma nação, em plena guerra, mas ele revela o coração do verdadeiro adorador. Josué, ele sabia que nenhuma vitória militar teria valor se o povo se esquecesse do propósito maior. E qual era esse propósito maior? Obedecer à lei de Deus e permanecer fiel à sua aliança. A adoração não era uma pausa na missão, era a própria essência dela. Cada altar construído ao longo da caminhada de Israel servia como um marco. Era um lembrete visível da presença e também do poder do Senhor. Ao edificar aquele altar, Josué também estava ligando o passado com o presente. Era como se dissesse assim, O mesmo Deus que caminhou com nossos pais é o que caminha conosco agora. O altar se tornava uma ponte entre as gerações, um testemunho de que a fé precisava ser continuamente renovada. Hoje,
nós também somos chamados a erguer altares, não de pedra, mas de prática e devoção. São os momentos em que nós paramos, mesmo em meio às pressões da vida, para reafirmar nossa lealdade a Deus. Cada oração sincera, cada ato de obediência, cada gesto de confiança se torna um altar erguido na alma, marcando o território do coração como pertencente ao Senhor. Josué, ele lembrava o povo de que a verdadeira conquista não era apenas territorial, mas espiritual. O sucesso de Israel dependia da sua fidelidade à aliança e não da força de suas armas. Assim também acontece conosco, não é mesmo? Nossas maiores vitórias não são aquelas que conquistamos com esforço, mas as que nascem da obediência e da renovação da fé. Em tempos de luta, o altar é o lugar onde nos lembramos de que a batalha é de Deus e é ali que a alma encontra força para continuar. Depender de Deus, buscar ao Senhor, colocá-lo em primeiro lugar, restaurar o altar de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, é o que nós precisamos fazer. Quarta-feira, escrito em pedras. A cena no Monte Ebal é uma das mais marcantes da história de Israel. De um lado estava o Monte Gerizim, símbolo das bênçãos, do outro o Monte Ebal, símbolo das maldições. Entre os dois, o povo de Israel se reuniu em silêncio, enquanto os sacerdotes se colocavam ao centro, representando a presença de Deus. Ali, Josué fez algo profundo e simbólico. Ele ergueu um altar e escreveu sobre grandes pedras rebocadas uma cópia da lei do Senhor. Aquelas palavras, gravadas em pedra, não eram apenas mandamentos frios, eram a lembrança de um relacionamento vivo, de uma aliança entre Deus e o seu povo. O gesto de Josué mostrava que a lei deveria ser permanente, inapagável, uma base sólida sobre a qual Israel deveria construir sua vida e seu futuro. As pedras rebocadas, pintadas com cal branca, refletiam a luz do sol, e a escrita nelas gravada se tornava um testemunho público, visível a todos. Era um lembrete de que viver em aliança com Deus significava caminhar na obediência. O altar, ele foi erguido no Monte Ebal, o Monte da Maldição, e isso não foi por acaso. Ali onde se falava das consequências da desobediência, Josué levantou o símbolo do perdão e da reconciliação. Os sacrifícios oferecidos naquele altar apontavam para o Cordeiro que um dia se entregaria por toda a humanidade. Era uma mensagem silenciosa, mas poderosa. A justiça divina revela o pecado, mas a graça divina oferece redenção. Essa cerimônia foi mais do que um ritual. Foi um ato de memória e compromisso. Israel estava sendo lembrado de que a prosperidade e a vida em Canaã dependiam de sua fidelidade à aliança. A lei escrita nas pedras era uma forma de gravar também no coração o chamado à obediência e também à lealdade. Com o tempo, o povo se esqueceria dessas cenas, e por isso a importância da memória se tornava evidente. Josué sabia que o ser humano tem uma tendência perigosa ao esquecimento, especialmente quando tudo vai bem. Quando a conquista avança, a mente ela se distrai. Quando a vida prospera, o coração ele se acomoda, não é mesmo? Por isso, era necessário escrever, fixar, tornar eterno o lembrete da aliança. Da mesma forma, nós também precisamos escrever em pedra as verdades que sustentam a nossa fé. Em um mundo que muda o tempo todo, onde tudo é descartável e efêmero, a palavra de Deus continua firme, gravada como uma rocha. É ela que nos lembra quem somos, para onde estamos indo e em quem podemos confiar. O episódio no Monte Ebal nos ensina que a vida com Deus não é sustentada apenas pela emoção dos milagres, mas pela constância da obediência. E mesmo quando nós falhamos, o altar, símbolo do sacrifício de Cristo, continua lá, no Monte da Maldição, lembrando-nos de que a graça é mais forte do que a culpa e que sempre há perdão para quem volta
a se firmar sobre a rocha eterna. Quinta-feira, ansiando por sua presença. Depois das batalhas e da conquista de parte do território, Josué ele fez algo que novamente surpreendeu a muitos. Ele interrompeu a distribuição das terras. Em vez de continuar com a tarefa administrativa e política que parecia tão urgente, ele decidiu colocar outra prioridade acima de tudo: estabelecer o tabernáculo em Siló. A pausa tinha um propósito espiritual. Antes de cada tribo receber sua herança definitiva, era preciso que Deus tivesse o seu lugar fixo entre o povo. O tabernáculo não era apenas uma tenda de culto, era o símbolo visível da presença de Deus habitando com seu povo. Em meio a todas as vitórias e desafios, Israel precisava ser constantemente lembrado de que o verdadeiro centro da nação não era o trono de Josué, nem as muralhas recém-conquistadas, mas o altar de Deus. O tabernáculo em Siló, ele se tornaria o coração espiritual de Israel. Era um lembrete diário de que toda bênção, toda conquista e toda segurança provinham da presença divina. A decisão de Josué, então, ela revela uma compreensão profunda. O sucesso não está em quanto se possui, mas em quem habita entre nós. Ele sabia que de nada adiantaria conquistar a terra se o povo perdesse o foco do relacionamento com o Senhor. Assim como o tabernáculo representava a habitação de Deus no meio do acampamento, a vida espiritual de Israel também precisava ter Deus no centro. Esse episódio nos ensina sobre a prioridade e o desejo. Ansiar pela presença de Deus não é apenas buscar ajuda em momentos de crise, mas desejar viver em comunhão constante com Ele. É permitir que a presença de Deus organize a nossa vida, nossas decisões e os nossos planos. O povo de Israel tinha aprendido que sempre que colocava a adoração em primeiro lugar, as demais coisas elas se ajustavam. Quando o tabernáculo era central, a nação prosperava. Quando era esquecido, tudo se desordenava. Hoje, nós não temos mais um tabernáculo físico como o de Siló, mas temos um santuário celestial, onde Cristo ministra por nós. É ali, na presença do Pai, que Ele intercede diariamente em favor da humanidade. Assim como Josué conduziu o povo a edificar o tabernáculo na terra, nós também somos convidados a edificar dentro de nós um espaço sagrado onde Deus habite. Um coração voltado para o santuário celestial e para a esperança da redenção. Ansiar pela presença de Deus é mais do que um sentimento, é uma postura de vida, é reconhecer que sem Deus, toda conquista perde o sentido. Josué ele entendeu isso profundamente, e é essa lição que atravessa os séculos. Só há verdadeira vitória quando a presença divina ocupa o centro de tudo. Chegamos então na lição de sexta-feira, né? Nosso estudo adicional. E ao chegar ao final da semana, tudo o que Josué havia feito ganhava um sentido ainda mais profundo. Cada ato, a circuncisão, a Páscoa, a construção do altar, a escrita da lei em pedras e a instalação do tabernáculo apontava para uma verdade maior, a fidelidade de Deus e a necessidade do povo de permanecer ligado a Ele. A obediência, a adoração e a lembrança do que o Senhor havia feito não eram rituais vazios, mas expressões vivas de uma aliança que sustentava a própria existência de Israel. Josué entendeu que antes de qualquer conquista militar, antes de qualquer vitória ou posse, o mais importante era restaurar o coração do povo diante de Deus. A renovação da aliança e a adoração vinham primeiro, porque somente assim a presença divina continuaria a guiá-los. Aquela geração precisava compreender que o poder de Israel não vinha das armas, mas da graça e da intercessão do Deus que caminhava com eles. É nesse ponto que a lição, ela traz aqui o seu tom mais comovente. Somos levados a refletir sobre a confissão, o arrependimento e a reconciliação. Israel, assim como nós, precisava aprender que o perdão de Deus é o fundamento de toda a restauração. Quando o povo confessava os seus pecados,
quando se humilhava diante do Senhor, recebia nova força e nova esperança. Essa prática não era apenas um gesto simbólico, mas um preparo espiritual, uma forma de limpar o coração antes de avançar. Assim também acontece conosco. Não devemos permanecer presos às nossas falhas ou às diferenças que criamos com os outros. A fé nos convida a olhar para cima, a enxergar os brilhantes raios da luz da justiça de Cristo como um novo amanhecer após a noite escura do pecado. Jesus é hoje o nosso intercessor, o sumo sacerdote que ministra em nosso favor no santuário celestial. Ele carrega diante do Pai nossas lutas, nossos erros e nossos pedidos, e a sua intercessão é a garantia de que a graça ainda está disponível para cada um de nós. A certeza da intercessão de Cristo é o ponto culminante dessa jornada. Assim como Israel encontrou segurança ao saber que Deus habitava entre eles, nós encontramos paz ao saber que Jesus está agora no céu, intercedendo por nós. Essa verdade é o alicerce da fé cristã. Não caminhamos sozinhos. Nós não lutamos por méritos próprios. Temos um mediador fiel, que transforma a nossa culpa em esperança e nossas fraquezas em redenção. E ao encerrar o episódio dessa semana, a mensagem que ecoa é simples, mas ela é poderosa. Pare de lutar pelas coisas que só Deus pode conquistar por você. Em vez de se prender às urgências da vida, volte-se à aliança. Busque primeiro o reino e confie na promessa de que todas as outras coisas serão acrescentadas. A verdadeira lealdade, a lealdade suprema, nasce da certeza de que Cristo está no controle, intercedendo, amando e guiando cada passo da nossa vida. Vamos juntos, neste momento, orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Jesus intercede por nós no santuário celestial. E nós queremos, neste momento, reafirmar o nosso compromisso de te buscar, de te colocar em primeiro lugar na nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a depender do Senhor. Ajude-nos a parar, a adorar, a te buscar em nossa vida. Não permita que venhamos todos os dias da nossa vida ficar correndo de um lado para o outro, tentando resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Mas que o Senhor nos ajude a entender, através do teu santo e amado Espírito, que nós precisamos parar e confiar no Senhor. Precisamos te buscar de todo o coração. Que o Senhor nos abençoe. Nós entregamos a ti a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao final de mais um episódio aqui do Porta Estreita. Peço para você compartilhar aí o link com as pessoas que você conhece, com as pessoas que são importantes para a tua vida. Que Deus abençoe muito você. Um grande abraço e até a próxima semana.